Oi pessoal, professor Russo, vamos então para a nossa aula sobre principais grupos imigrantes que vieram para o Brasil. Assunto bastante interessante que constrói a história tanto da região sul como da região sudeste do país, né? Então nós estamos na turma 201, módulo 9, página 214 da sua apostila. Vamos lá então? Temos então aqui principais grupos de imigrantes, lembrando que quando tem a letra I na frente, ela representa então a chegada de pessoas, quer significar a chegada de pessoas. E quando tem a letra E, quer dizer a saída de pessoas. Então, principais grupos de imigrantes no Brasil. Para a gente começar a pensar, nós temos então aqui uma charge, né? Onde o presidente americano diz: imigrantes ilegais trazem crimes, drogas e violência. E aí então os nativos indígenas, eles então confirmam isso, né? Então, imigrantes ilegais trazem crimes, drogas e violência. Muitas vezes isso não é verdade, né? Então é uma fala bastante preconceituosa, mas imigrantes ilegais, eles então não são contados numericamente, não se tem formas de fazer planejamento se há entrada de imigrantes que não são registrados em um país. Pode ter intenções excelentes ou pode ter intenções escusas. Então a preocupação ela é muito importante para todos os grupos. Então temos aí essa charge bastante instigante. Então, temos os principais grupos de imigrantes que vieram para o Brasil, lembrando que, a partir do momento em que o Brasil passa a ser posse de Portugal, em 1500, então, muitas pessoas, muitos europeus vieram para o Brasil. Obviamente que, a partir daí, as vinculações estavam sob controle de Portugal. Muito bem, então nós temos Portugal mandando muitas pessoas para o Brasil, e o rei de Portugal, posteriormente, vem para o Brasil e foi o único rei do mundo, né, que se estabeleceu na colônia. No caso, foi então o príncipe regente, né, Dom João VI, que se estabelece no Brasil a partir de 1806, fugido de Napoleão Bonaparte, que estava decretando um bloqueio continental contra a Inglaterra, para derrubar a Inglaterra. A Inglaterra, então, auxilia a vinda do rei de Portugal para o Brasil, que abre os portos. Como nós temos ainda um país escravista, as migrações para o Brasil, a chegada de imigrantes para o Brasil era ainda muito simples, né? O Brasil tinha uma insegurança jurídica muito expressiva ainda nessa época, mas a partir de 1808 e a partir também da independência do Brasil, 1822, os números de pessoas que vêm para o Brasil para aqui se fixar aumentam. Essa imagem é muito interessante, é um quadro do Bento Calixto, que mostra então o Porto de Santos, em São Paulo, em 1882. O Porto de Santos hoje, ele é muito diferente, é um dos grandes portos do mundo, na verdade. Então aqui é o Porto de Santos, no Rio de Janeiro, representando a abertura, né, dos portos, ou seja, a chegada então dos europeus para virem residir no Brasil a partir então de 1808. Lembrando que o rei que estava no Brasil, né, então ele vai fazer a permissibilidade de que estrangeiros comprem terras no Brasil. Isso dá mais segurança jurídica a quem estava vindo para cá, então a partir de 1818.
Quando falamos em participação de imigrantes no crescimento da população brasileira, a partir de 1820, lembrando que 1818 é que há uma permissibilidade de vendas de terras para estrangeiros aqui no Brasil. Então esse gráfico nos mostra o crescimento dos grupos de imigrantes. De 1820, desde então que foi aprovado a venda de terras no Brasil, até 1890, então, poucos imigrantes vieram para o Brasil, justamente devido à época da ainda existência de escravidão do Brasil. Épocas um pouco mais, épocas um pouco menos, mas poucos escravos vieram para o Brasil. A partir de 1888 aconteceu então a abolição da escravatura. 1888, 1889, 1890, olha só como é que vai ficar o grupo de escravos, de imigrantes no Brasil. Ele tem muitos picos elevados de vinda de imigrantes para o Brasil, justamente pelo incentivo que o governo deu para que pessoas viessem para o Brasil. O governo brasileiro pagou muitas dos grupos imigrantes para que aqui se fixassem. Entre picos maiores e menores, foi a época que mais entrou imigrantes no Brasil. A partir de então, nós temos 1800 e 1900. Lembra que 1884, acontece então a questão da colonização do mundo asiático e a colonização do mundo africano, ou seja, é a época imperialista. Então, muita mão de obra necessitou para invadir a África, para invadir então a Ásia, e nós temos então uma redução de imigrantes para o Brasil. A partir de 1910, há um crescimento novamente. Lembra que a situação a partir de 1910 estava muito difícil na Europa, tanto que explode a guerra em 1914 até 1918. Antes da guerra, então, muitas pessoas vieram para o Brasil e também para outras partes do mundo, fugindo da instabilidade que existia na Europa. A partir de então, as migrações acabam se reduzindo cada vez mais, as imigrações para o Brasil. Em 1940, nós temos o governo de Getúlio Vargas, que faz um impedimento de imigrantes para o Brasil. Então nós temos aí uma queda expressiva durante esse período e daí para frente. Os principais grupos de imigrantes que vieram para o Brasil: portugueses, chegaram em 31%, italianos 29%, 29,9%, arredondado aqui para 30%, os espanhóis 12,8%, aqui arredondados para 13%, os japoneses 4,2% e alemães 4%. Então, são os principais grupos que vieram para o Brasil durante as épocas de imigrações. Hoje em dia, o Brasil recebe sírios, japoneses, coreanos, gregos. O Brasil recebe vários europeus. Então, o Brasil transformou-se durante a época, principalmente dos grandes jogos, né, as Olimpíadas e a Copa do Mundo. O Brasil então criou muitos empregos no país, gerando diversos empregos, né, para fazer obras, estradas, pontes, aeroportos, portos. Isso trouxe então muita gente tanto da América do Sul como também de outras partes do mundo. Tivemos então um acréscimo de estrangeiros no Brasil na última década. Agora, com a época do coronavírus, as migrações mundiais estão interrompidas. O Brasil ainda não fechou as suas fronteiras. Quando falamos de principais grupos de imigrantes, então, o primeiro grupo foram suíços que fundaram Nova Friburgo, lá no Rio de Janeiro, em 1819. Lembra que o Dom João VI no Brasil
permitiu a venda de terras para estrangeiros. Então, isso favoreceu que grupos então se estabelecessem no Rio de Janeiro, aqui em Nova Friburgo, em 1819. Como essa região ela tem muitos acidentes geográficos de morros, rios, não houve auxílio por parte do governo, e esse grupo então de imigrantes veio a sofrer bastante, né? Esse grupo de suíços que falavam alemães em Nova Friburgo. Quando falamos em também ocupação alemã, em 1824, a partir de 1820, vem muitos grupos alemães para o Brasil. E, por exemplo, Novo Hamburgo, aqui está então a Laguna dos Patos, Rio Grande do Sul, lembrando que o Brasil era muito diferente. Nós temos então aqui a região sul do Brasil, Rio Grande do Sul, por exemplo. Então, nós temos um Brasil a partir de 1820 muito diferente do que nós temos hoje. Então, essa pequena localidade chama-se então de Novo Hamburgo e foi ocupada então por alemães em 1824. Os alemães, eles entraram então, vieram de navios, entraram aqui pelo porto de Rio Grande, navegaram aqui pela Laguna dos Patos, se estabeleceram então aqui em Porto Alegre e de Porto Alegre então migraram até a localidade de Novo Hamburgo, 1824. No Rio Grande do Sul também nós temos a ocupação então, né, de grupos que vão fundar então outras localidades. Rio Grande do Sul, ele é onde está Porto Alegre, por exemplo, é formado por muitos rios. Aqui nós temos então Porto Alegre, aqui nós temos então a Laguna dos Patos, que comumente era chamada de Lagoa dos Patos, mas o nome mais correto é Laguna dos Patos. Aqui vai correr um rio principal que é o rio Jacuí, que é esse rio principal aqui. Okay? Então teremos aqui o rio Caí, o rio dos Sinos, o rio Gravataí, que vai então fazer com que essa região seja uma área de muita água, muita localidade então para fazer agricultura, criação de gado, e essa região aqui então foi a área onde se iniciou a ocupação, né, a ocupação do Rio Grande do Sul. 1772 foi quando se iniciou a Porto Alegre foi levado então à freguesia, isso lá em 1772. E posteriormente grupos de alemães vieram a engrossar a ocupação e a densidade demográfica dessa região. Temos então Porto Alegre. Aqui está a chegada dos imigrantes então para a região conhecida como Porto Alegre, né? Porto Alegre aqui às margens então da parte do rio Jacuí. São Leopoldo logo foi fundado mais ao norte, então 1824, e logo em seguida então Novo Hamburgo, uma próxima outra ocupação alemã a partir de 1824. Os principais grupos de imigrantes que vieram para o Brasil, alemães, depois nós temos os espanhóis, depois nós temos os italianos, depois nós temos os portugueses, os japoneses e vários outros grupos. E aqui estão delimitados 1845. Em 45 vieram então mais alemães do que espanhóis, muito mais italianos, muito mais portugueses e outros grupos que também vieram para o Brasil. 1850 até 1854, nós tivemos então 1950 a 1954, né? No período posterior à guerra, temos então alemães, temos aqui espanhóis que vieram para o Brasil, né? Temos aqui então os italianos e portugueses vieram em um grande número mesmo, né? A partir de 1955, 1959, nós então temos aqui alemães, espanhóis, italianos, portugueses. Então, dentro dessa soma de grupos imigrantes, os portugueses realmente foram os que mais vieram para o Brasil, seguido pelos italianos, né? Seguido então pelos
espanhóis e depois pelos alemães e posteriormente os japoneses. Quando falamos em ocupação alemã em Santa Catarina, então temos que lembrar de São Pedro de Alcântara, fundado então em 1829, muito próximo à ilha de Santa Catarina. Temos então aqui São Pedro de Alcântara, a primeira ocupação alemã na região, e essa área ela é formada por floresta atlântica de grande dificuldade de acesso, muito acidentada, com vários morros e vales, e não recebeu muito auxílio por parte do governo, nem de grupos daquela época interessados em efetivar as ocupações. Essa população que se fixou teve grandes dificuldades de adaptabilidade. Angelina, ocupação logo de expansão aqui de São Pedro de Alcântara, também com características alemãs e toda uma cultura alemã que hoje em dia é bastante presente em Santa Catarina. Dona Francisca, Joinville, foi o próximo grupo de ocupação, 1849, hoje em dia então Joinville, e é uma área então de forte cultura alemã, presença cultural e industrial em Santa Catarina. São Bento do Sul é uma expansão então da colônia Dona Francisca, hoje em dia Joinville, uma área de grande força industrial também no nordeste de Santa Catarina. Blumenau então, 1850, fica bem nas margens do rio Itajaí-Açu, que sofre muito na época das grandes cheias, palco de enchentes, e também é onde surgiu a festa Oktoberfest, para poder então fazer eventos e arrecadação de dinheiro para poder então controlar e diminuir as perdas feitas com as grandes enchentes da época. Pomerode é uma expansão também da ocupação alemã de Blumenau. Brusque é uma localidade intermediária entre Blumenau e Florianópolis. Brusque é uma área de grande importância na produção de tecelagem, que hoje em dia sofre grande concorrência com o mercado chinês. Ibirama, uma localidade então bem na serra, na localidade da Serra Geral de Santa Catarina, cercada pela floresta então atlântica, também de cultura alemã presente em Santa Catarina. Os alemães eles se concentraram em localidades na parte litorânea de Santa Catarina, na parte então norte-nordeste do estado de Santa Catarina. Quando falamos de ocupação italiana também em Santa Catarina, a partir de 1836, nós temos então Uruçanga. Uruçanga, criação onde há uma produção muito grande de carvão. Criciúma, também localidade muito próxima, a partir de 1880, temos Nova Veneza, também localidade clássica italiana próxima à Serra Geral. Nova Trento, onde então temos aí a Madre Paulina, ocupação muito importante italiana. Quando falamos em imigração japonesa, temos então o navio Kasato Maru, que trouxe então os primeiros grupos de imigrantes alemães, japoneses para o Brasil, a partir de 1908, se estabelecendo então em São Paulo. E a localidade então importante que mantém ainda a cultura japonesa, sendo uma das maiores comunidades japonesas fora do Japão. Lá do Japão, então, em 1908, o Kasato Maru então atravessa então o Pacífico e acaba então chegando no Rio de Janeiro e São Paulo, onde há o desembarque e a ocupação dessa importante comunidade. Temos uma imagem aqui do navio Kasato Maru, de 1908,
né, que é guardado com uma importância histórica muito grande para essa comunidade. Então, pessoal, falamos sobre as migrações no Brasil, os principais movimentos migratórios, e falamos então sobre os alemães, sobre os italianos e também sobre a ocupação em Santa Catarina. Atualmente nós temos gregos, nós temos sírios, nós temos então 82 países que o Brasil recebe, inclusive com grupos de refugiados que buscam a segurança do Brasil. Até a próxima aula, é isso aí.